Ok, pessoal? Então agora na atividade 2, nós temos 3 desenhos que a prof deixou para vocês fazerem, tá? O primeiro que é o nó, o segundo que é o tecido que está sendo segurado e o terceiro que é um bodyzinho com babado, né, que está sob um manequim, tá? Para fazer esse desenho, vocês podem usar uma medida. Então, vocês podem fazer esse gráfico, né, essa tabelinha, para vocês colocarem os desenhos dentro, que vai ficar no tamanho bem certinho. Então, deixa uma margem em cima de 2,5, daí coloquem 15 centímetros de altura, que vai ser o nosso tamanho de altura dos desenhos, e 2,5 depois do outro lado, ok? No primeiro, então, que a gente vai desenhar, nós vamos deixar uma margem, né, nessa lateral de 1,5 e a largura do primeiro desenho é 9 centímetros, tá? E no segundo desenho, a gente deixa uma margem de 1,5 e o segundo desenho tem de largura 7 centímetros. O terceiro desenho, a gente deixa uma margem de 1,5 e vamos colocar também a medida de largura de 7 centímetros. Assim a gente vai ter esse gráficozinho, né, pra gente poder colocar os desenhos dentro, que fica mais fácil, ok? Pra gente começar a fazer o desenho do nó, a gente só vai observar, não vamos utilizar aquela matriz de ampliação que eu ensinei pra vocês, a gente vai usar a observação. Então, se ficar um pouquinho diferente, não tem problema nenhum, tá? Como que a gente começa o primeiro desenho do nó? A ideia aqui é a gente começar observando mais ou menos aonde que tá o nozinho dele. Mostra aqui, filha. Ó, a gente começa fazendo essa parte aqui do nó. Então, eu venho aqui, faço mais ou menos a figura do nó. Tá vendo que as linhas iniciais, elas não precisam ser exatamente no formato que a gente vai estar desenvolvendo, ó. Eu posso ir criando as minhas linhas. Lembram que eu comentei com vocês na primeira aula que todo desenho ele deve ter característica de rascunho? Essa é a característica de rascunho. Então, ó, eu vou começar colocando os primeiros traços e depois, conforme eu vou colocando luz e sombra, eu vou melhorando o meu traço. Então, eu vou colocando aqui, ó, as linhas mais ou menos como eu observo. Vou traçando elas, dando essa ideia do nó. E agora, sim, ó, conforme eu já tenho ele meio trabalhado, eu vou começar, então, a colocar o formato do desenho, tá? Ó, vou colocando mais ou menos o formato do meu desenho, coloco aqui o meu lacinho. Ó, vou fazer aqui a área do nó que está sendo colocado lá na área de dentro. E assim a gente vai observando e depois a gente vai aplicar o efeito de luz e sombra nele. Ó, aqui atrás eu ainda tenho mais um tecido que vai dar uma volta pra cá, depois ele vem e faz o modelinho dele. Aí vocês fazem essas primeiras linhas bem suaves para que a gente possa depois ir aplicando o efeito de luz e sombra no desenho, tá? Ok? Ó, e assim eu já tenho o meu primeiro traço do primeiro desenho, ok? Agora é só eu observar onde que tá a luz e sombra e aplicar. No segundo desenho, a gente começa marcando o ponto aonde o tecido tá sendo preso. Então, eu coloco um pontinho onde ele vai ser preso e depois eu coloco as minhas linhas que vão dar a direção do meu babado, ó. Lembra que a gente está trabalhando sempre a linha de direção inicial? Né? A gente trabalhou o trapézio para fazer aqueles outros babados e aqui a gente está trabalhando as linhas também para formar o desenho original. Então, ó, eu venho agora e vou dar a característica do babado. Observo como que ela tá e venho e faço a forma do meu babado. Quando eu vou puxar as linhas, ó, todas as minhas linhas, elas vão na direção do meu prego aqui, do ponto onde que ele tá preso, ok? Ó, a linha de baixo que vai estar dobrada, a outra parte do desenho que eu vejo aqui que também tá preso lá em cima. E depois daí é só aplicar o efeito de luz e sombra, ó. A gente vai ter sombra nessa área, depois a gente vai ter sombra aqui nessa área, né? A prof tá fazendo rapidinho assim para vocês perceberem como é, mas daí a tarefa toda, né, de fazer bonitinho é com vocês, ok? Ó, aplico aqui a luz e sombra, aplico a luz e sombra nesse cantinho aqui também. Se vocês tiverem um esfuminho, beleza, tá? Se não, vai trabalhando no desenho mesmo, ok?
Depois o outro, ó. O último desenho, a gente tem que começar dando a forma do nosso manequim. Então, eu vou começar fazendo o pescoço, ó, vou começar dando a forma do meu manequim. Porque é a partir dele que a gente vai ter que colocar o formato do desenho. Esse primeiro formato aqui até é meio parecido com o desenho de moda que vocês já estão aprendendo com a Prof. Camila, ó. Tá vendo? Ele é bem parecidinho, né, com o formato do desenho do corpo de moda. Então, a gente começa com a base do manequim e agora eu vou vestir, ó. Vou colocar o decote, vou colocar a ribana no meu decote, vou fazer o formato do meu babado, ó. Começo com a linha lá de cima, depois eu venho, ó, e vou formando o meu babado. Vocês podem fazer assim, ó, criar uma linha guia primeiro, e aí a partir dessa linha guia, vocês vão colocando o formato do babado, ó. E aí esse babado vai vir e vai prender no decote do meu manequim. Tá vendo? E aí todas as linhas de baixo também vão dar essa mesma impressão, ok? Aqui, ó, na lateral ele vai ter o formatinho aqui do body. Aqui eu vou ter o formatinho da manga do outro lado. E aí vocês trabalham o efeito de luz e sombra conforme tá no desenho, ó. Vou fazer aqui em rachura rapidinho para vocês verem também como que fica essa ideia, tá? Ó, aqui a gente vai aplicar um pouquinho nessa área, ok? Então, é assim que a gente faz, beleza? Pronto.